Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Peço que abram comigo em Salmos 23, salmo bem conhecido, bem famoso, mas nós só vamos ler o versículo 6. Salmo 23, 6. Nos diz o seguinte: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ler de novo? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Então aqui ele está afirmando, né, que sabe que a bondade e a fidelidade de Deus acompanharão todos os dias da vida. E que ele voltaria, né, à casa do Senhor enquanto ele vivesse. E esse é meu desejo também, de voltar sempre à casa do Senhor. Porque embora nós sejamos infiéis e muitas vezes não vou dizer, às vezes somos maus, sim. Deus não, Deus é sempre bom. Ele é bom o tempo todo. E mesmo que às vezes as coisas pareçam que não estão dando certo, nós também sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então, que a gente tem que ter essa certeza, né? Como nós não temos a noção de tempo, nem muito menos sabemos o que está preparado, o futuro, enfim, só Deus sabe. A gente tem que confiar. E aí, aproveitando, falando da bondade de Deus, eu gostaria de dar um testemunho que nós colocamos nosso apartamento à venda com o propósito de morar numa casa, porque era o meu sonho ter uma casa onde eu possa ter um pátio para poder deixar a Pietra brincar, para a gente poder pegar um sol, né? Todo mundo sabe que o sol é importante, para poder ter uma, assim, como que eu vou falar, não é bem uma liberdade a mais, mas até porque apartamento a gente fica muito limitado, né? E não que a gente morasse mal, pelo contrário, a gente mora muito bem, graças a Deus. Mas a gente tinha esse desejo, né? E aí, há um tempo atrás, nós vimos um lugar, gostamos, esse lugar estava em construção e nós meio que apalavramos com o dono. Só que, para podermos fechar com o dono que estava construindo essa casa, a gente teria que vender um apartamento. E então a gente colocou diante de Deus, né? A pastora Carla sabe, porque daí eu pedi para ela anunciar também, né? Entramos em contato com outros corretores aqui da região e anunciamos o apartamento, a venda do apartamento. Aí passou um mês, nada aconteceu. E a gente se falava, nenhuma pessoa se interessou pelo apartamento. E aí a gente meio que falava, né? Ah, será que não é para vender? Será que Deus quer que a gente fique aqui, que a gente não saia? Será que não é aquele local? Né? Aí a gente ficou meio assim, né? Ah, tá, vamos esperar que seja o que Deus quiser, então. Que se for da vontade dele, vai dar tudo certo. Mas nos nossos olhos, porque somos imediatistas, né? A gente não tem essa, que acha que as coisas têm que dar certo bem rápido, né? E aos nossos olhos parecia então que a gente ia ficar, né? Aí a gente até ia, né? Quando o construtor chamasse questionando sobre aí, vamos firmar contrato, vocês vão comprar ou não, a gente ia dizer, olha, só se, né? Se você esperar a gente vender ou nos dar um prazo aí, de repente, de alguns meses, mas a gente sabe que isso é difícil, né? Porque a pessoa que tá construindo para vender, o primeiro que aparecer com dinheiro vai comprar. Mas enfim, a gente já tava até pensando nisso. Mas antes do que o construtor pudesse nos chamar, a gente começou a, de repente, de um dia para o outro, receber visita.
de pessoas, famílias interessadas no apartamento. Em 2 semanas a gente recebeu, assim, várias famílias diferentes, né? E aí a gente recebeu uma proposta. E não era o valor que a gente queria, mas era à vista. Aí a facilidade de ser à vista, porque os trâmites legais, o tempo, tudo é mais rápido, né? Aí a gente tava analisando, mas tava pensando, fazendo conta aqui, fazendo conta ali. Ah, mas vai ficar apertado, enfim, né? Aí tá, a gente tava assim. E antes que a gente se decidisse, porque a gente tava até querendo, né, aceitar a oferta. Graças a Deus veio outra oferta, melhor, que era o valor que a gente tinha estipulado, assim, como meta, né? E aí também à vista. Então, não era o valor que a gente pediu no anúncio, mas como sendo à vista, era melhor do que o valor que a gente pediu financiado. Então, graças a Deus, foi melhor ainda do que a gente imaginava. A gente aceitou a proposta, só que agora a gente tá na correria, né, para se mudar, porque essa casa que a gente vai tratar com esse construtor, essa casa que está em construção, ela só fica pronta mais daqui a alguns 2, 3, 4 meses, não sei. E a gente vai ter que morar de aluguel enquanto isso, né? E a gente tava procurando, aí começou procurar aluguel. E aí eu pedi para Deus, né, o Dani também, para que a gente pudesse ir num lugar que a gente conseguisse se mudar rápido e que seja fácil, porque daí a gente tem que sair no máximo em 6 meses. Aí a gente comecei a pesquisar em tudo que é imobiliário, isso tudo na semana passada. Aí as imobiliárias, aí tem multa, porque os contratos geralmente são longos, né? No mínimo 30 meses, 24 meses. Aí eu consegui até alguns direto com o proprietário, mas aí era mais caro por se tratar direto com o proprietário, e daí a gente teria que ter lá tudo por conta dos gatos, né? Apartamento, gato é perigoso, né? Cair da janela. E a Pipi também, né? Mas a Pipi até não, nesse momento ainda ela não alcança nas janelas, né? Mas seria. Mas claro, teria que colocar tela, a gente teria mais um custo, e nesse momento a gente quer economizar, né? E aí eu pedi para minha prima também ver se ela tinha algum conhecido, e ela anunciou ali no grupo das amigas dela, e tem uma amiga dela que é conhecida nossa, que que tem gatos também, e que se mudou e tem um apartamento para alugar, e já é telado, é direto com ela, não vai ter problema quanto à quebra de contrato, a gente ter que pagar multa. Graças a Deus é um valor que a gente pretendia pagar de aluguel, né? Nada acima, porque a gente tinha visto outros acima, né? Então, graças a Deus, Deus está encaminhando e tá tudo dando certo. E eu creio que esse lugar que a gente gostou e que a gente se imagina morando lá, realmente é onde a gente vai morar, porque tá tudo dando certo. A gente entregou nas mãos de Deus e ele tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom. Muito mais do que merecemos, com certeza. Então, vamos orar, agradecer esse Deus maravilhoso que nós temos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és bom o tempo todo, mesmo nós não sendo. Obrigada, Senhor, porque Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigada porque podemos, através de Jesus, chegar a Ti e conversar, pedir, agradecer. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade que nos cerca. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada pela graça. Obrigada, Senhor, por tudo que fazes e porque ainda muito Tu vais fazer. Abençoa cada um. Toca, Senhor, no coração de cada irmão, de cada família. Supre as suas necessidades, Senhor. Prepara o coração para os louvores e a palavra que virão a seguir, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
céu, para o céu, para o céu, louvor. Te adoramos, Senhor. Senhor, a todos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por podermos estar aqui mais uma vez, Senhor, te cultuando, te buscando, Senhor. Como é bom e agradável isso. Pedimos pelas nossas famílias, Senhor. Que nesse momento onde muitas famílias têm se destruído, Senhor, que muitas famílias têm se acabado, que Tu possas entrar nas nossas casas, Senhor. Que possamos entender, Senhor, a Tua grandeza, o quão importante é podermos estar perto de Ti, Senhor. Dá da Tua força, Senhor. Dá discernimento, Senhor, para que as pessoas possam ver que o inimigo tem atacado forte as famílias, Senhor. Que o plano dele é realmente acabar com as famílias, Senhor. Então pedimos da Tua proteção, Senhor. Entra nas nossas casas, Senhor. E nos dá força, Senhor. Pedimos também, Senhor, pelos nossos líderes. Que nesse momento tão difícil, que o Senhor possa dar força para eles, Pai. Que o Senhor possa dar discernimento para eles. Que os nossos líderes não fraquejem nesse momento, Senhor. Dá força. Ilumina a cabeça, Senhor. Unge com o Teu óleo, Senhor. Pedimos também, Senhor, pelos enfermos, pelas pessoas que estão com Covid, Senhor. Pelas pessoas que sofrem com outros problemas, Pai. A gente sabe que o estado da saúde no nosso país, ele não é bom, Senhor. Pedimos que Tu venha derramar da Tua bênção, da Tua unção sobre essas pessoas, Pai. Para os irmãos que estão precisando, Senhor, de saúde. Agradeço, Pai. Agradeço. E eu peço, Senhor, peço que Tu dê discernimento para a gente, Pai. Que a gente consiga ver os ataques do inimigo, Senhor. Porque ele tem atacado forte as nossas famílias, Pai. Que possamos nessa hora, Senhor, perceber o quão importante é estar próximo de Ti, Senhor. A necessidade de estar próximo de Ti, Senhor, é extremo. Que as pessoas consigam ver isso, Senhor. Que possamos nos apoiar, Senhor, nesse momento tão difícil. E que possamos juntos procurar a Ti, Senhor, Te buscar, Senhor. E o resto nos será acrescentado, Senhor, como Tu mesmo disse, Senhor. Agradecemos imensamente, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Amém. Meus irmãos, graça e paz, muito boa noite para vocês. Eu estou aqui orando em lugar do nosso querido irmão Walter, que está adoecido, e ele ficou encarregado de orar para que nós tenhamos mais intimidade com Deus através da oração e da palavra. Eu quero pedir também que você ore por ele, pela saúde dele, ok? Vamos orar? Senhor, mais uma vez diante de Ti, nessa reunião de quinta-feira, reunião de oração, nós queremos inicialmente colocar diante de Ti a vida do irmão Walter, que está adoecido. Nós entregamos a vida dele nas Tuas mãos, Te pedimos a cura, a recuperação, que a Tua vontade se cumpra na vida dele. Tu sabes o quanto ele é importante para nós, para a sua família, e como é bom ter sempre a companhia dele conosco. Nós queremos Te pedir para que Tu trabalhes na vida dele, na vida de seus familiares que também estão com essa doença terrível, essa Covid-19. Senhor, restabelece a saúde, devolve a imunidade, livra as pessoas da sequela dessa doença tão difícil, Pai. Eu Te peço por todos que também estejam enfrentando essa situação nesse momento. Nós queremos Te pedir pelas pessoas, Senhor, que estão passando por essa dificuldade tão difícil, Deus, que assola a humanidade. Senhor, eu quero Te pedir também
pela intimidade das pessoas contigo, dá a mim inicialmente o desejo ardente de ler mais a tua palavra, de orar mais, de te buscar mais, de ter mais intimidade contigo. Ajuda a cada irmão, a cada membro da nossa igreja a estar a cada dia mais perto de ti, a poder caminhar com as próprias pernas, sem a necessidade de ter um guia espiritual humano, um guru espiritual, que age em cada um de nós a autorresponsabilidade com relação às tuas coisas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar mais uma vez aqui juntos para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar vocês para orarem comigo, amém? Antes de a gente começar, amém? Pai, como é bom poder estar mais um dia na Tua presença, mais um dia, Senhor, aqui para meditar na Tua palavra e aprender um pouco mais sobre quem Tu és, sobre aquilo que Tu tens para nós. É muito bom, Pai, é muito bom ter o privilégio de poder ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença, de ser a cada dia transformados por Ti. E nesse dia, Espírito Santo, nós queremos Te dizer que nós estamos aqui com os corações abertos para Te ouvir. Eu venho Te pedir, Espírito Santo, que Tu possa me dar sabedoria para falar aquilo que vem de Ti e que Tu venha encontrar nos nossos corações uma terra fértil para que essa palavra venha gerar fruto. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas 8, amém? Lucas 8, a partir do versículo 4. Opa! Vamos lá. Nós vamos ler a parábola do semeador, né? Bem conhecida, mas eu tenho meditado um pouco sobre as nossas raízes e hoje eu gostaria de compartilhar isso com vocês, tá bom? Vamos lá, Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola. Eis que um semeador saiu a semear, enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz.
creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, entesouram e com perseverança frutificam. Então, irmãos, essa parábola ela já é bem conhecida, né? A gente já meditou sobre ela, acredito que vocês já tenham meditado algumas vezes, mas a palavra do Senhor ela sempre se renova, né? Então, hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Como a gente viu lá no início do capítulo, a semente, no início não, quando Jesus ia explicar a parábola, né? Ele explica que a semente é a palavra de Deus. Amém? Então, nessa ilustração, que essa semente é lançada em vários solos, né? Em vários lugares ali, ela é a palavra de Deus. E eu estava pesquisando um pouco sobre como que funciona, né? Essa questão do processo de crescimento de uma árvore, né? A semente, ela cai no solo e daí ela é regada, né? E daí começa o processo de ela ganhar força para abrir, romper com a semente, né? Começar a brotar. E aos poucos ela também vai sendo regada e alimentada, ela vai tendo as raízes fortalecidas, ela vai crescendo aos poucos. E por incrível que pareça, os frutos, né, que é aquilo que a gente vê e assim, a parte tão boa, né, a parte que é visível, ela é a última parte, né? E isso foi algo que me chamou bastante atenção. Esse período que tem do início, quando a semente é lançada, até o período do fruto em si, né? E eu tava meditando aqui, prestando um pouco atenção em alguns pontos dessa parábola, e o que me chamou a atenção. A primeira vez que a semente foi lançada, o que aconteceu? O diabo, ele tira a semente, né? Então, vou voltar lá pro texto. Os que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então, para esses, a semente, ela não chegou nem a ser regada, né? Ela foi tirada antes de começar o processo nesse caminho de crescimento até chegar ao fruto. E no segundo ponto, a gente vê que aquelas que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. A raiz é a árvore, antes de ter potencial para gerar frutos e crescer de forma aparente, né, para cima, ela tem que ter fundamento, né? Então ela começa a crescer por baixo. E novamente esse processo que leva entre a semente e o fruto, o amadurecimento, que nesse processo o que acontece? A planta ela ganha raízes, caule, galhos e folhas. E nesse segundo ponto aqui da parábola, a gente vê que o que acontece? Isso não acontece, a semente ela não ganhou profundidade ali, né? Não ganhou raízes. E infelizmente, sem raízes não tem como seguir o caminho para um dia gerar os frutos, né? E
no próximo ponto a gente vê que as que caírem entre os espinhos significam os que ouvem, todavia ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. A gente vê novamente um problema na questão de amadurecer, né? Ou a planta não chegou nem a ser regada para começar o processo, ou ela tem problema nesse processo entre a semente e o fruto, que é o processo onde ela ganha raízes, onde o caule cresce, para que venha ter, por fim, os frutos, né? E no último ponto dessa parábola, a gente vê que tiveram aquelas sementes que caíram em boa terra. E esses são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. E a gente deu uma caminhadinha aqui sobre toda a parábola, mas eu queria me atentar a esse último capítulo, versículo aqui 15, sobre essa questão de entesourar e com perseverança frutificar, né? Então, irmãos, por que eu gostaria de destacar o versículo 15? Porque, na verdade, quando a gente inicia a nossa caminhada, né? Quando a semente é lançada e ela começa esse processo para crescer dentro da gente, ela tem uma finalidade, né? Que é, sim, gerar frutos. A palavra, ela fala que, lá em João 15:8, que o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Sabe, eu tava lendo um livro que o autor estava explicando sobre essa passagem, e eu achei interessante. Ele trouxe que o fruto, ele significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá gosto de Jesus. Achei bem interessante essa definição. E a gente sabe, né, que o nosso objetivo na caminhada cristã, sim, é ser cada dia mais parecido com Cristo. E só que isso não é algo que vem de nós mesmos, né? É fruto de realmente um amadurecimento e de uma intimidade com Jesus. E sabe que lá em João 15:4, eu gostaria de ler com vocês. A palavra fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir frutos por si mesmo. Então, a gente não tem como produzir frutos por nós mesmos, se não estiver ligado à videira. Então, a gente precisa estar ligado a Jesus. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Eu acredito que nessa caminhada com Cristo, né, antes de os frutos surgirem, né, e as pessoas verem algo bom, algo visível nas nossas vidas, Deus, ele começa um processo dentro de nós. E eu acredito que aquilo que vem pro lado de fora, ele é o resultado de algo que já tem sido construído dentro dos nossos corações, seja intimidade com Deus, no nosso dia a dia, sabe, em momentos da nossa vida em que não tem
nenhuma plateia, que não tem ninguém te olhando pra, né, te aprovar. Mas sabe, às vezes eu tenho aprendido muito, por exemplo, nesse período que eu tô em casa com a Luísa, né? E a gente, como um ser humano, a gente tem um desejo de reconhecimento, de fazer algo que venha a ser notado, que venha a ser, né? Que as pessoas venham perceber. E muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, a gente tá num cantinho, numa caverninha, não tem ninguém te vendo e muitas vezes tu não sabe muito bem o que tá acontecendo. Mas, sabe, eu creio que nesses momentos Deus quer que a gente se volte para Ele e tente tirar dessas situações oportunidades para que a gente tenha lições e para que a gente possa se tornar mais parecido com Jesus. Porque, sabe, eu acho que a questão de permanecer como Jesus fala aqui em João, permanecer em mim, tá ligado realmente à comunhão, à intimidade com Jesus. E essa comunhão, essa intimidade, ela vai fazer com que a gente venha pensar, falar e agir parecido com Jesus. Sabe, irmãos, na própria palavra a gente encontra diversos exemplos de pessoas que, antes de frutificar, antes de fazer aquilo que, né, ia ser aparente, que ia impactar outras pessoas, elas tiveram um momento quietinhas no lugar onde só tava elas e Deus, e onde Deus preparou, né, algo dentro, algo profundo, raízes profundas antes de que o que era aparente viesse, né, à tona. E a gente pode citar o exemplo de Moisés, né? Ele, se a gente fosse falar no início, fosse ver no início, ele se achava incapaz, né? Mas Deus, ele vai nos preparando para algo. E ele vai preparando nossa mente. Sabe, às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes eu falo para Deus assim, nossa, Deus, tu me transformou nisso, sabe? Às vezes são coisas que só eu e Deus sabe. Porque, sabe, são coisas que estão dentro do nosso coração. Às vezes pensamentos, e nesse lugar de intimidade, de comunhão, Deus vai nos transformando. E a gente vê o exemplo também de Davi, né? Lembra dele lá no campo, quietinho, lá, né? Matou lá uns bichos e tal. Mas não era como o irmão deles, né? Que tava... Os irmãos dele que estavam em guerra. Não, ele estava lá quieto. E um dia Deus chamou lá. E começou algo grandioso, né? E o próprio Jesus, ele começou o seu ministério depois de 30 anos, né? Se eu não me engano. Ministério de 3. Levou um tempo antes de... Às vezes a gente fala tanto de Jesus e fala, tá, mas o que aconteceu nesse período anterior, né? O ministério dele. Então eu creio que a gente precisa, depois que a semente é lançada no nosso coração, ela precisa ser regada, né, pelo Espírito Santo. E a gente precisa desejar muito mais do que apenas os frutos, né? Porque os frutos são bons e eles glorificam o nome de Deus. E a gente foi chamado para frutificar. Mas a gente precisa também desejar ser esse processo de amadurecer, né? Esse processo de ganhar raízes, de ter fundamento, de ter estrutura para receber os frutos, tudo aquilo que Deus deseja fazer através das nossas vidas e
E eu vejo o quanto é precioso isso. Às vezes a gente tá em lugares assim, meio que escondidos, né? Eu passei por um período agora a Luísa fez 3 anos e pouquinho, e sabe, eu tinha muitos outros sonhos, até em relação ao ministério, assim, né? E tá apoiando mais na igreja. Mas às vezes são momentos assim que Deus quer nos ensinar e quer nos moldar. E eu vou dizer pra vocês, por exemplo, nesse período, quanto a minha paciência foi trabalhada. Eu me achava paciente, mas hoje sou muito mais paciente. E eu não sei vocês, mas, né, às vezes a gente passa por momentos assim que as coisas que a gente gostaria, né, de estar fazendo, tipo, eu lembrei daquele filme Clique, acelerando para chegar logo, né, lá onde a gente quer, elas não estão lá ainda, né, a gente está num lugar quietinho, mas é importante que a gente saiba a importância também desses lugares, porque é aí que Deus vai nos preparar para tudo que Ele tem, né. Então, eu destaquei aqui que a gente deve aprender com o processo, né? Com esse processo de amadurecimento. Aprender com as lições que Deus nos ensina através das circunstâncias do nosso dia a dia, né? Seja no trabalho, seja na sua casa, com a sua família. E focar em ter intimidade com o Senhor, porque a gente precisa permanecer nele, né? E essa escolha, ela é diária, né? Todos os dias a gente tem que desejar ter essa intimidade e escolher esse lugar, né? Para que a gente venha viver tudo que Deus tem para fazer através de nós, né? Eu creio sim que cada um de nós é único. Deus, Ele nos colocou na gente qualidades especiais, sabe? E quando a gente se coloca à disposição dele, quando a gente vai amadurecendo nele, ele vai nos levando a viver a vontade dele, né? E é algo precioso porque Deus faz grandes coisas e o nome dele é glorificado em tudo isso, né? Então foi para isso que a gente é chamado, é para isso que a gente é chamado. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Eu desejo que a gente possa crescer juntos a cada dia, nesse processo, nessa caminhada, né, com Cristo. E que os frutos, eles possam cada vez mais ser desse tipo que permanece, né? Que são, eu acredito que são gerados de um lugar de intimidade com Deus, de um lugar de comunhão com Deus, onde a nossa mente é transformada e onde a cada dia a gente é mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom poder a cada dia aprender mais sobre quem Tu és. Como é bom poder ter momentos de intimidade contigo, Senhor. E aos poucos nós percebemos aquilo que vai sendo transformado dentro de nós, na nossa mente, na nossa forma de pensar, de agir. Sabe, Pai, nós precisamos tanto de Ti. Essa caminhada, Pai, que nós iniciamos, Senhor, quando Tu lançaste a semente no nosso coração e dia a dia tens regado com Teu Santo Espírito, nós sabemos que o quanto é importante que o Senhor restaure algo dentro do nosso coração, o Senhor mude coisas que muitas vezes só nós sabemos e desenvolva em nós uma estrutura, raízes fortes para estarmos prontos
a fazer tudo o que Tu desejas fazer através de nós e nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós somos gratos porque nós já podemos ver tudo aquilo que Tu já tem feito nas nossas vidas. Eu percebo o quanto Tu já tens me transformado e eu sei que Tu tens muito ainda para fazer. E eu quero Te dizer que nós queremos, Senhor, estar neste lugar onde nós somos aperfeiçoados em Ti, onde a nossa mente é transformada dia após dia, onde cada dia nos tornamos mais parecidos contigo e nós acabamos aos poucos pensando como Tu pensas, querendo fazer aquilo que Tu gostaria de fazer e o que nos motiva é a Tua vontade. Então, Senhor, nós queremos permanecer neste lugar, porque é o melhor lugar que nós podemos estar, por mais que muitas vezes nós venhamos a aparentemente estar escondidos, Pai. Mas o Senhor nunca nos deixa só, o Senhor nunca tira os olhos das nossas vidas. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e o Senhor deseja nos transformar. E Pai, que nós possamos permanecer neste lugar, que cada dia a gente escolha se manter neste lugar de intimidade, de comunhão, ouvindo a Tua voz, sendo moldados por Ti, e que essa comunhão venha gerar frutos, que muitas pessoas venham ver através de nós o Deus maravilhoso que Tu és, e que muitas pessoas venham ser impactadas e transformadas também através daquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. E que em tudo isso Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. E eu tenho grandes expectativas para tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada, Pai. Nós Te amamos em nome de Jesus. Amém.